Vamos continuar então agora a segunda parte da fala de estarmos íntegros e irrepreensíveis para a segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando do que nós ganhamos nesse novo reino, a nova cidadania, o novo reino nos permite viver de uma forma extraordinária. E esse é o nosso desafio e esse é o nosso alvo, na verdade, deveria ser o nosso alvo. Vamos aproveitar esse tempo aqui de quarentena para fazermos isso, buscarmos o Senhor, nos animarmos nele para viver uma vida plena, espiritual. E a segunda parte da palavra, ela traz o seguinte, que o Espírito está pronto, mas, eu sei que você já está pensando aí, né? Mas a carne é fraca. Então, a carne, quando fala que é sarx, no grego, né, que é a nossa natureza humana afetada pelo pecado. Então, viver só com o nosso corpo e a nossa alma, viver da forma que somente o homem opera, sem Deus estar operando. E Paulo tem consciência de que a carne é fraca, porque no processo de santificação, começa assim, nós somos salvos, ganhamos essa conexão com o Espírito Santo de Deus, a nossa alma, onde tem a nossa mente, a nossa vontade, as nossas decisões, o nosso viver na carne, ele é impactado por essa mudança no Espírito. E o corpo é o último que vai ser regenerado lá na ressurreição. Então, a carne é a mais fraca de todas, né? Dentro dessas três partes, é a que mais sofre, a que mais nos leva para baixo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Portanto, olha já a observação: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não existe, na minha opinião, crente carnal. São duas coisas incompatíveis. Crente é crente e crente é espiritual. Vive a partir dessa infusão do Espírito de Deus na sua vida. Crente que é crente não tem como viver da carne. Não tem como estar na carne. Inclusive que não pode agradar a Deus. É uma situação muito complexa a gente aceitar essa questão de crente carnal. Essas duas palavras juntas não combinam. Ou é crente ou é carnal. Para que nós tenhamos assim um entendimento real de que estar na carne é algo que pode nos deixar numa situação bem crítica diante de Deus depois que a gente morrer. Quer dizer, isso pode nos tirar da presença de Deus. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 28. Isso é Jesus falando das suas ovelhas, né? Daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar. Quem está na mão, guardado por Jesus, ninguém pode tirar. Por isso é tão importante, não apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19, porque na hora que apagar o Espírito, o que acontece? Aqui vai ficar tudo cinza de novo, vai ficar como o homem que não nasceu de novo. Nós não temos exatamente como julgar as pessoas que se encontram nessa condição, só Deus conhece os corações humanos. Mas nós precisamos ter isso aqui como um alerta para as nossas vidas. O que acontece se eu apago o Espírito de Deus? Esse Espírito não vai brilhar aqui. Né? Aqui é o Espírito Santo me conectando no meu espírito e eu tendo a luz de Deus em mim. O homem tem uma estrutura espiritual, mas ela é morta, nascida morta. E se eu apago o Espírito, o que vai ser de mim? Como que eu vou viver a minha vida espiritual? Isso é algo muito crítico, que a gente precisa ter um entendimento muito claro.
Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui tem muita gente se fiando nesse negócio aqui, né? Porque vive uma vida cristã mais ou menos, é crente, mas e os frutos e o restante da plenitude de Deus, né? Na hora que do juízo, o que tem? Quando a pessoa, tudo se queima na vida dela, só ela é salva como alguém que escapa através do fogo, não tem galardão. Eu até falei um dia desses que seria o seguinte, é como né, se Jesus está indo preparar as mansões celestiais, para algumas pessoas tem mansões, para outras pessoas tem barraco. Ai, amado, tudo bem, vai estar no céu. Mas e de que forma? Né? Deus tem galardão, recompensa para aqueles que o buscam. Olha, a promessa, por exemplo, de você ir para o seu quarto e orar. Já tem a promessa de galardão ali nisso. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Então, assim, eu quero te convidar, sai da sua vida mais ou menos. Entra na vida da forma como Deus planejou, Ele efetuando o querer dele, o realizar, dá lugar para o Senhor. A questão da apostasia é não querer, é negar essa atuação do Espírito Santo, é voltar para aquela situação de corte. A minha conexão é cortada quando o Espírito não atua. O Espírito está disposto, mas nossa mente, emoções e vontade estão em recuperação. O que acontece? Nenhum judeu voltou para o Egito, mas muitos morreram na areia, porque não creram, porque não permaneceram, não foram como Josué e Caleb, que voltaram de ver a terra e voltaram animados. Os outros não, eles só viram os gigantes. Amado, tenha fé. O Espírito está disposto, mas nossa mente, emoções e vontade estão em recuperação. E o Espírito recupera. O que é descanso da alma? É simplesmente isso, é parar todo tipo de performance e ativismo para adquirir o que Deus já nos deu. Eu penso que muitas vezes nós nos cansamos, porque nós entramos nesse esquema aqui, ó, de querer adquirir paz, paciência, os frutos, seja o que for lá, fazendo coisas para Deus, para ter as coisas que Ele já nos deu. Não tente produzir por esforço o que Deus dá de graça. Meu papel não é fazer, o meu papel é crer. E eu penso que essa tem sido a falha fundamental hoje das nossas vidas de fé, porque nós somos muito concretos, então nós queremos fazer coisas, realizar, e no entanto nós precisamos crer. Para quê? O que acontece quando eu creio? Eu creio que Deus efetua o querer e Deus efetua o realizar. Então, quando eu creio, eu deixo Deus agir na minha vida. Aí o sobrenatural vai acontecer. Porque não sou eu no meu ativismo. Eu tenho que parar, reavaliar a minha vida e voltar para a fé. Parece tão simples, né? Mas o que tamanho está a tua fé? Como é que a nossa fé está operando lá na igreja? Na nossa vida em casa? É a fé. E a fé é certeza das coisas que não se veem. O quão certo você está dos frutos da vida eterna, da cidadania? São coisas para a gente refletir profundamente. Aproveite esses dias para isso. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ele foi perguntado o que nós precisamos fazer, qual é a obra de Deus. A gente, né, desde os tempos antigos, a gente é muito focado em fazer. E, na verdade, Jesus respondeu: é crer naquele que Ele enviou.
crer que eu tenho uma nova cidadania, crer que a mente de Cristo está em mim, crer que o amor de Deus está em mim, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, crer nisso. Porque essa fé vai operar toda essa herança, toda essa minha cidadania. Eu preciso crer que eu tenho uma vida trocada, que eu tenho vida, que eu tenho luz espiritual, que eu tenho fruto, que eu tenho o amor de Deus no meu coração, que eu sou uma nova criação. É a partir disso aqui que eu tenho uma nova natureza, uma nova identidade espiritual. O que é essa identidade? É poder chamar Deus de Pai, sendo filho de fato. Na hora que eu me identifico com Cristo, Cristo tem papel de filho, então eu me torno filho. Porque a Bíblia diz que Deus deu poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então isso significa que as pessoas não nascem filhos. E esse é o grande engano de ensinar todo mundo a revelia a fazer a oração do Pai Nosso. Porque aí as pessoas se acham filhos. E na verdade existe um poder, que é o poder do Evangelho, que entra em mim e que me torna filho. E isso é diferente, completamente diferente. Eu tenho a mente, eu tenho a unidade com Cristo. E essa obra toda, isso tudo que nós vimos aqui, eu preciso crer para que isso possa operar em mim. Em Romanos 8 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu amado, não existe mais condenação sobre você, sobre mim. Porque quem está em Cristo, Cristo já recebeu essa condenação no nosso lugar. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Eu acho que esse se aqui que Paulo fala é crucial para nós. Porque eu não preciso viver sob o domínio da carne, dos meus pensamentos. Porque se eu dependo do Espírito, eu vou ter todas aquelas outras coisas. Eu vou ter fé, eu vou ter uma vida espiritual, eu vou ter Deus efetuando o querer e o realizar, eu vou ter plenitude. E aí ele diz assim, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em você, então, amado, não apaga o Espírito. Deixa o Espírito fluir na sua vida. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu não sei se alguém aqui já recebeu herança. Herança geralmente é passada de pai para filho por meio de um testamento. E quando os pais morrem, a gente tem direito de usar essa herança. E na verdade, muitas vezes a gente já usufrui da herança, mesmo eles em vida. E essa é a questão que a nossa nova cidadania traz. Quando nós somos crentes, quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, nós já somos considerados filhos e somos herdeiros. Então tem muita coisa que nós já podemos viver aqui. A gente só não morre para ir para o céu porque tem algo da nossa herança para ser vivida aqui, usufruída aqui, trabalhada aqui. Nós temos esse tempo para que a gente leve a cruz de Cristo para os outros. A cruz de Cristo é o amor que eu estou devendo para as pessoas. Esse é o encargo. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então existe um poder envolvido nisso. Porque quando Deus atua, é completamente diferente. Em Romanos 8, 35, 39 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem terrenos, nem se a gente pensar no reino do anticristo, eu espero que a gente não esteja aqui, nem isso vai nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, nós precisamos ter mais consciência desse amor de Deus, porque é esse amor que nos deveria mover. Muitas vezes a gente é movido pelo temor.
né, ter medo de ficar longe de Deus, mas muitas vezes esse temor é misturado com medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, e isso nos faz muitas vezes a gente se esconder, porque a gente volta no relacionamento que a gente teve aqui na terra com os nossos pais quando éramos pequenos, e muitas vezes esses relacionamentos não foram bons, e o quanto da nossa experiência com o nosso pai terreno é transportado para a nossa experiência com Deus, o quanto nós fazemos do mesmo jeito que nós fizemos com o nosso pai. E aí, assim, isso faz a gente refletir também como hoje nós estamos atuando com os nossos filhos, para que seja de uma forma que eles não tenham medo de se aproximar do Senhor, não tenham medo de viver esse amor de Deus. Seu filho vive o amor de Deus na vida dele, por meio da sua forma de lidar com ele, por meio da sua forma de se relacionar com Deus. Ele vê isso em você, ele vê o amor de Deus em você. Essa é a sua cruz, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes, com a igreja, com amigos. E nós podemos ter essa convicção que nada vai nos separar do amor de Deus. Talvez a única coisa que possa separar é quando a gente se esconde de Deus. É quando a gente não quer receber. Quando o nosso orgulho é tão grande. Por mais que às vezes a gente se sinta assim, eu errei. Eu preciso estar puro para buscar Deus, né? Eu tô cheio de pecado. Isso pode ser uma forma de orgulho que está enrustido dentro de nós e que nos impede de buscar Deus. Então é pecado igual, é iniquidade do nosso coração. Amados, nada pode nos separar. Nada. E nós precisamos ter convicção desse amor de Deus em nossa vida, para que a gente tenha uma vida cheia. No passado, aqui é uma explicação de como acontece a questão da santificação. No passado, o Espírito foi regenerado, acendeu a lâmpada, a obra está completa. No passado, isso significa em Cristo, e a nossa identificação com Ele é algo instantâneo. O Espírito foi regenerado. Na hora que nós temos, Pai, eu me identifico com Cristo, eu peço perdão dos meus pecados, né? Eu quero ser cidadão desse novo reino. O meu espírito é regenerado. Existe a conexão, é como se fosse botar o fio na tomada e a lâmpada se acende. No presente, a alma está sendo transformada. Como o Espírito está recebendo a luz do Espírito Santo de Deus, esse Espírito vai infundindo na nossa alma essa ligação espiritual com o Espírito de Deus, regenera o nosso espírito e isso vai transformando a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Né? A alma está sendo transformada. O alvo de Deus é que a vida que está no Espírito possa transbordar para a nossa alma a ponto de transformá-la. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. É no Espírito que nós temos discernimento da palavra, discernimento da vontade de Deus, discernimento da nossa herança espiritual. E essa convicção espiritual vai trazer para a nossa alma a transformação necessária, a mudança de pensamento, a mudança da nossa vontade, a mudança das nossas emoções. E no futuro é quando o corpo vai ser glorificado, a ressurreição, pois o ápice da obra de Deus é a manifestação dos filhos de Deus em glória, conforme está em Romanos 8:19. Por isso a palavra diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O temor de Deus a gente já estudou, é o medo de ficar longe de Deus. Se eu tenho medo de ficar longe de Deus, isso vai fazer me aproximar. Quer dizer, eu não quero pecar porque eu sei que o pecado me leva para longe de Deus. Eu quero buscar o Senhor. O temor das consequências de estar distante de Deus é medo de ficar longe de Deus. Então, quando eu vou, a Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação. Então, eu recebo o Espírito Santo de Deus, ele entra, ele acende o meu espírito, ilumina a minha vida. E o desenvolvimento é uma atuação que eu permito Deus fazer na minha vida, na minha alma.
que vai fazer a mudança dos meus pensamentos, vai fazer a mudança da minha vontade. Eu vou querer as coisas que Deus quer, a mudança das minhas emoções, a cura das minhas emoções. Quantas coisas eu carrego ainda porque eu não permito Deus trabalhar na minha vida. Então, isso aqui é uma ordem, isso aqui não é uma escolha. Ah, se vocês quiserem, não. Isso aqui é uma ordem, desenvolver. Porque é algo dinâmico, não é? Eu recebo o Espírito novo, mas a minha alma precisa ser impactada por isso. O meu corpo precisa ser subjugado a partir daquilo que acontece no meu espírito. Tremor é porque, de fato, Deus é justo juiz. E Ele vai julgar o pecado, com certeza. Aquele que recebe a Cristo Jesus já recebeu o julgamento desse pecado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, amado, não perca mais tempo para viver a vida espiritual do seu jeito. Viva do jeito de Deus, viva crendo em tudo isso que a gente trabalhou aqui nessa aula. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Está em Hebreus 10, 19 a 20. O Santo dos Santos só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para a purificação dos pecados. E tem inclusive essa questão de que amarrava uma cordinha no tornozelo dele, porque se ele tivesse algum pecado lá, ele era fulminado lá dentro, né? Para o pessoal poder tirar ele lá de dentro, porque ninguém se arriscava a entrar no Santo dos Santos, porque representa a intimidade, a pureza, representa Deus ali dentro. E a Bíblia relata que quando, né, na morte e ressurreição de Cristo, esse véu foi rasgado. Eu sempre achava que esse véu era tipo véu de noiva, sabia? Só que esse véu, ele é costurado de peles de animais. Então, chama véu, a gente lê, tá escrito véu, mas na verdade é uma cortina pesadíssima, feita de couro de bicho. Então, para rasgar uma cortina dessas, olha que haja força, haja tesoura grossa para cortar, haja, né? E isso foi rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quer dizer, Deus em Cristo rasgou esse véu, essa cortina grossa que separava dele. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio de Cristo, nós podemos ter acesso a essa herança toda, podemos ter acesso ao Pai, e isso é extraordinário. Por isso, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é puro amor, mas Ele também não é injusto, Ele é um Deus justo, Ele vai punir o pecado. Eu sempre falo assim que essa questão de Deus é luz, e hoje a luz mais forte que a gente tem é o raio laser. E aí eu faço uma comparação, né? Existe a depilação a laser. E o que essa depilação faz? Ela queima o fio de cabelo preto. E a escuridão, trevas, ela é preta, né? As trevas são pretas. Então o que acontece? Aquele que estiver sujo, ele na presença de Deus, ele vai ser automaticamente fulminado, usando esse exemplo do raio laser, porque a luz não permite ter presença de pecado sem que haja um efeito negativo nessa questão, por causa da natureza da luz. O laser, ele queima fio preto. Deus, que é pura luz, ele, por natureza, por isso que o homem, essa questão de sempre o homem não poder entrar diretamente na presença de Deus sem o sacrifício. Então tinha toda essa questão do sacrifício, só que em Cristo acabaram-se os sacrifícios como eram feitos no Antigo Testamento. Então em Cristo nós podemos nos aproximar do Deus vivo, que é puro amor, mas que é pura justiça também. É um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Então, são outras possibilidades
Por isso não vale a pena viver a vida cristã pela sua força, não faça isso. Qual é a força que nós temos que fazer? É abrir mão de nós mesmos. É abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos pensamentos. E ter esse tempo com Deus, disponibilizar esse tempo aos pés da cruz, para que o Espírito possa infundir no nosso espírito isso aqui, ó. Nós temos essa abertura feita pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho. É vivo esse caminho, não é uma coisa meia boca, não é uma coisa forçada. Ir para a igreja forçado só para cumprir um ritual, ou ir lá para achar chato. É chato porque eu tô chata dentro de mim mesmo, não é? Se nós já chegamos cheios, por exemplo, num culto, nós vamos transbordar. Porque Deus se alegra com a reunião dos seus santos. E por que muitas vezes isso não acontece? Porque ainda tem algum pecado não confessado. Porque ainda tem coisas que eu alimento em relação à liderança, em relação a irmãos, que são oriundos das trevas e não de Deus. Porque eu não creio na nova vida, na nova cidadania que eu recebi, um novo RG. Eu tenho que viver de acordo com esse novo RG. Nós precisamos estar íntegros e irrepreensíveis, e nós podemos, na hora que nós temos essa fé de nos chegarmos a Ele, nesse novo e vivo caminho, viver uma vida pelo Espírito, não uma vida por nossas forças, fazendo nossos esforços disso, daquilo. O esforço que você tem que fazer, meu irmão, é ter esse tempo com Deus, é parar na presença de Deus. Eu acho que esse é o maior esforço, porque Satanás odeia quem ora, odeia quem medita, odeia quem lê a palavra. Então, invista esse tempo agora. Talvez mais pessoas estejam tendo mais tempo em virtude dos momentos que estamos vivendo. Invista tempo para estar na presença, para buscar a presença de Deus, para ler sua palavra, para orar e meditar. Meditar é ficar quieto e deixar a palavra e a voz do Senhor entrar no seu coração. Esse é um novo e vivo caminho. É um caminho que é diferente daquele feito por nossos esforços. Não se esforce para isso ou para aquilo, no sentido de que você está calcado na sua força pessoal. A nossa força acaba assim como acaba a nossa vontade de fazer dieta já na terça-feira, é isso que eu quero dizer. Nós não temos como ir adiante, nós precisamos viver a vida do Espírito, e essa vida no Espírito é essa disposição que nós temos da nossa vida devocional. Tudo começa lá. Começa com o novo nascimento, o recebimento do Espírito Santo de Deus e o avivamento dessa atuação do Espírito de Deus. A palavra é clara, ela diz: não apagueis o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? Simplesmente não dando oxigênio para ele. Qual que é o oxigênio do Espírito? É eu estar ali disponível para ele agir. Se eu me fecho, se eu não paro, se eu não estou buscando o Senhor, buscando discernimento na palavra, se ainda há pecado na minha vida, coisas do meu passado que não foram devidamente confessadas, isso vai atrapalhar a minha vida espiritual. Traumas. Deus cura traumas. O psicólogo pode ajudar também, porque ele atua no nível da alma. Mas Deus é fundamental, o Espírito Santo é fundamental para que a minha vida seja diferente. Amados, eu quero incentivá-los a ter esse tempo com o Senhor. Nada se iguala a isso. Viver, nós já fomos transportados para um novo reino, certo? Né? Do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então nós precisamos entrar nesse reino, fazer a nossa mente parar para que o Espírito Santo venha transformar a nossa mente, nossas emoções, nossa alma. Nós temos cura no Espírito. A nossa vida pode ser outra, é um vivo caminho. É o caminho da plenitude no Espírito Santo.
Então, aproveite o seu tempo, entre na presença do nosso Deus, busque-o com todas as suas forças, ame ao Senhor com todo o seu entendimento, é isso. Então pare de ficar inventando moda, simplesmente decida, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, decida estar na presença dele, decida orar e decida calar. Nós precisamos calar também na presença de Deus para que Ele possa falar, para que a gente possa ouvir. Vamos parar de justificativa. Amados, nós somos cidadãos desse novo reino. E aí nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco nesses tempos. Nós vamos fazer uma sequência agora de palestras para entender um pouquinho mais o que Deus quer. Mas isso só faz sentido se nós estivermos vivendo, sendo cidadãos desse novo reino. Amém, amados? Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor nos incentive, que você decida buscar o Senhor. Amém?